Boa noite, boa tarde, bom dia, meu povo. Tá aqui, a próxima matéria que a gente vai ver é lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo não é um assunto novo. Lançamento oblíquo é um assunto que usa coisas que vocês já sabem. No caso, para entender lançamento oblíquo, você tem que ter entendido o movimento uniformemente variado, que é o assunto que se usa para entender o lançamento oblíquo, tá? Não é uma matéria nova. É uma matéria que usa coisas velhas e dá a impressão de ser nova porque a gente está usando de um jeito diferente do que vocês estavam usando antes, tá? Mas se você não tem problemas com movimento uniforme e não tem problemas com movimento uniformemente variado, você não terá problemas com lançamento oblíquo. É evidente que se você tem problema em um desses dois assuntos, corra atrás, por favor, porque você vai precisar. Bom, coloquei esse texto bonitinho aí para vocês colocarem no caderno de vocês. Lançamento oblíquo é o movimento resultante do ato de jogar, disparar ou atirar um objeto de modo que a direção de lançamento forme um ângulo com horizontal maior que zero e menor que 90 graus. Ou seja, o ato de você pegar em relação ao chão. Vou desenhar um canhãozinho aqui, bem canhãozinho. E aí lá dentro você tem a sua bolinha de canhão. Nossa, que bolinha de canhão feia. Em algum momento você dispara a bolinha de canhão numa dada direção. Bom, essa direção, que é a direção do meu lançamento, em relação ao chão, forma um ângulo alfa aí, certo? Então, é isso o lançamento oblíquo. É você atirar, jogar, disparar algum objeto com ângulo maior que zero, menor que 90, em relação à linha horizontal. Bom, quando alguém ou algo se joga, né, nessa situação, você percebe que o objeto que está sendo jogado ou que foi atirado, poderíamos analisar o movimento deste corpo como sendo dois movimentos diferentes. Por exemplo, aí, essa mocinha hipotética que está fazendo salto à distância. Ao mesmo tempo em que ela projeta o corpo dela para cima, porque ela se jogou para cima, tanto que os pés dela descolaram o chão e o corpo dela, digamos assim, o umbigo, que é onde está o centro de massa mais ou menos do corpo dela, se elevou e fez esse arco, né? Então significa que o corpo dessa mocinha subiu, parou de subir em algum momento e começou a descer. Então ela subiu e desceu. Ao mesmo tempo que ela fez todo esse movimento, ela também jogou o corpo dela para frente. Então ela jogou o corpo dela para cima, mas ela também jogou o corpo dela para frente. Então eu posso entender que é como se ela tivesse feito um movimento que são dois movimentos ao mesmo tempo, para cima e para frente. Quando você joga um corpo pequeno ou um corpo que tem um tamanho qualquer, é difícil perceber a trajetória que esse corpo faz, que é uma trajetória parabólica. Para você poder perceber essa trajetória, você teria que ver esse corpo em todos os lugares que ele passou ao mesmo tempo. Isso é meio complicado de se ver. Dá para fazer, mas é um pouquinho complicado de fazer. O que costumeiramente a gente vê o arco de parábola de objetos sendo jogados é quando você vai lavar carro, por exemplo, ou usa uma mangueira na calçada, e aí você percebe que a água que é continuamente sendo jogada da mangueira, esta sim faz um desenho de arco parabólico. Mas como assim arco parabólico? Arco parabólico seria isso daqui. Eu tenho aqui a figura, uma foto estroboscópica. Eu já vou explicar o que é uma foto estroboscópica. De uma bolinha de tênis que quicou no chão. Do outro lado, eu tenho aqui o gráfico de uma função do segundo grau, a função x ao quadrado. Bom, para quem não teve com o Marcos ainda funções, eu imagino que quem é do primeiro ano já
já deve ter visto função do primeiro grau que dá uma reta. O que vocês estão vendo é uma função do segundo grau, que dá uma parábola. Esse arco é conhecido como arco de parábola. E essa trajetória aqui, que eu desenhei igual meu nariz, né? Bom, o arco de parábola, ele é muito parecido com a trajetória da bolinha que está ali do lado. Não, eu acho que não. Alguém poderia dizer, porque o arco de parábola que você desenhou, Josmar, está, digamos assim, aberto para cima, com a ponta para baixo, enquanto que a minha bolinha fez um desenho contrário. Isso não é problema, gente, é só você inverter. Existe a função menos x quadrado que também faz esse desenho, que não deixa também de ser um arco de parábola. Perceba a semelhança entre a trajetória da bolinha e o desenho que eu fiz do lado. É praticamente o mesmo desenho. Alguém poderia perguntar, tá, mas o desenho que você fez da mangueira de jardim jogando água era uma abertura mais... era um arco de parábola mais aberto. Ué, é porque o desenho que você estava vendo, na verdade, era aqui, ó, mais próximo da ponta do arco da parábola. E não mais distante, como se estivesse mostrando o arco de parábola mais longe de você. Bom, essa foto aqui é a que eu vou usar para a aula de hoje. Não exatamente essa, mas uma foto parecida com essa, que é uma foto estroboscópica. O que caramba é uma foto estroboscópica e para que eu preciso saber o que é uma foto estroboscópica? Uma foto estroboscópica é feita por uma lâmpada estroboscópica. Vulgarmente embalada, as pessoas chamam isso de estrobo. Que caramba é um estrobo? Bom, uma foto estroboscópica é aquela que você consegue ver o movimento de alguém em vários momentos ao longo do tempo. Igual essa daí. Tem um carinha aí jogando tênis, ele deu um passo para frente ou para trás, não sei exatamente qual foi o movimento dele, e você consegue ver vários momentos em que o corpo desse sujeito estava em algum lugar diferente ao longo do tempo. Como que se faz uma foto estroboscópica? Bom, primeiro, você precisa de um ambiente escuro, igual esse aqui onde esse sujeito está. Lá você instala uma lâmpada estroboscópica, que é aquela lâmpada de balada que fica piscando sem parar. Aquela que você dança, lembra? Tu vai pra baladinha, tem lá um monte de gente dançando e fica uma lâmpadazinha piscando no salão, que dá a impressão de que você fica dançando em câmera lenta às vezes, porque uma hora você está num movimento, outra hora você está em outro. Isso é uma lâmpada estroboscópica. Ela pisca em intervalos regulares de tempo. Então, entre uma piscada e outra, sempre existe o mesmo espaço de tempo, certo? E aí, quando a pessoa se mexe numa sala escura com uma lâmpada estroboscópica, onde um fotógrafo colocou uma máquina fotográfica com o diafragma aberto, cada vez que a lâmpada acender, o filme fotográfico vai registrar o momento do corpo da pessoa. Não adianta você querer fazer isso com a máquina digital. A máquina digital ela não vai registrar uma foto em cima da outra, a não ser que a programação do aplicativo que você está usando tenha sido alterada para fazer isso. Tá? Normalmente a câmera CCD, que é o das máquinas fotográficas modernas de celular, não fazem fotos estroboscópicas. Muito bem, então outro exemplo de foto estroboscópica. O sujeito está aqui com um taco de golfe, ele faz um movimento de lançar a bola, enquanto isso tinha uma lâmpada estroboscópica piscando em altíssima velocidade. Cada vez que a lâmpada acendia, a máquina fotográfica, o filme fotográfico no caso, registrou uma posição diferente do golfista. Pode perceber que o braço do golfista e o golfista está borrado, porque a foto dele se superpôs várias vezes. Como o golfista não costuma, o tronco do corpo do golfista não tem uma amplitude de movimento muito grande, as fotos se sobrepõem e o golfista vira um borrão. Diferente do taco de golfe. O taco de golfe, o movimento do taco de golfe teve uma amplitude muito maior, ele se movimentou de um lugar para o outro. Então deu para ver as várias fotos e as várias posições em que o taco de golfe estava
ao longo do movimento todo. A foto que eu vou usar é essa. Isso aí é uma foto estroboscópica feita de uma bolinha de tênis que quicou. A grosso modo, uma bolinha de tênis que quica também é como se fosse uma espécie de lançamento oblíquo, porque a bolinha ela quicou numa dada direção e essa direção teve um ângulo, vou chamar aqui de alfa, em relação ao chão, em relação ao chão, tá? Muito bem. O que eu fiz aqui na foto? Eu mais ou menos no olho marquei o centro da posição de cada uma das cenas em que a bolinha estava aí nessa quicada, a primeira quicada que a bolinha deu. E aí, do centro da bolinha, mais ou menos, onde eu pude ver bem no olho, do centro dessa bolinha eu fiz um risco vertical até o chão, que está bem aqui embaixo. Ok? Tirando a bolinha da cena, o que eu vejo é isso daqui. Então eu posso entender o seguinte: cada pontinha dessa daqui, né? Cada pontinha desse traço é uma posição da bolinha. E a distância, ou melhor, o tempo entre uma posição e a outra posição é sempre a mesma ao longo do tempo, porque o estrobo, a lâmpada estroboscópica, ela pisca em intervalos regulares de tempo. Vamos fingir por um momento que o meu estroboscópio ele pisca em intervalos de 0,1 segundo. Então, a cada 0,1 segundo, a minha lâmpada pisca. Bom, se ela pisca a cada 0,1 segundo, então em 1 segundo ela pisca 10 vezes. Tudo bem? Então, se eu contar 10 pauzinhos aí, 10 varetinhas, é 1 segundo de tempo que se passou. O que eu percebo por essa imagem? Olha, estou ampliando a imagem. Percebam o seguinte: se eu fizesse um risco no eixo, colocasse um eixo X aqui. Percebam que a distância que existe entre um risquinho e outro, daqui até aqui, ó. É difícil fazer isso com o dedo, gente, vocês não têm ideia. A distância que vai de um risquinho a outro, ó, caprichado agora, é mais ou menos constante. Ó, daqui até aqui, até o próximo risquinho, tem mais ou menos o tamanho do outro. E do outro até o outro, ó, mais ou menos o mesmo tamanho. O que é que isso significa? Que à medida em que a bolinha ia para frente no ar, a cada instante de tempo que passava de 0,1 segundo, a bolinha sempre andou para frente a mesma quantidade de distância. A lâmpada... deixa eu pegar aqui uma canetinha. A lâmpada pisca, ela está aqui. Pisca de novo, ela está aqui. Então ela andou um tanto. Aí pisca de novo, andou o mesmo tanto. Pisca de novo, andou o mesmo tanto. Pisca de novo, andou o mesmo tanto. O quanto ela anda para frente é sempre constante ao longo do tempo. O que é que isso significa? Que esta minha bolinha, enquanto ela ia para frente, ela fez isso sem aceleração. Portanto, na direção horizontal, minha bolinha estava num movimento uniforme. Quando eu jogo algo para frente, essa coisa, ao sair das minhas mãos, não tem mais ninguém empurrando. Você está segurando uma pedra. Joga uma pedra para frente. Enquanto a pedra estiver na tua mão, você está fazendo força sobre a pedra. Enquanto você faz força, você acelera a pedra. Lembra? Uma das leis de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Se você põe força na pedra, você está acelerando a pedra. Na hora que a pedra descola da tua mão, na hora que a pedra sai da sua mão, não tem mais nenhuma mão empurrando a pedra. A pedra está no ar. Não tem ninguém empurrando esta pedra para frente. Ela vai para frente por inércia, porque você colocou velocidade nessa pedra, mas depois que ela saiu da tua mão, não tem mais ninguém empurrando essa pedra para frente. Se ninguém mais empurra essa pedra para frente, então não tem mais força agindo sobre a pedra.
Pelo menos não para frente. Se ninguém está empurrando essa pedra para frente, não tem aceleração porque não tem força. Se não tem força e não tem aceleração, então o movimento da pedra para frente, ele é um movimento uniforme. Por quê? Porque não tem aceleração, não tem força para frente, então não tem aceleração. Então toda vez que você joga algo para frente, esse objeto vai para frente por inércia, mas ele não faz isso com velocidade variável. Ele faz isso com uma velocidade constante. Claro que na prática ele vai perdendo um pouquinho de velocidade à medida que ele vai para frente, porque o ar faz atrito. Mas vamos desconsiderar o atrito do ar, que aqui no caso ele é desprezível, tá? Então, um objeto jogado para frente, para nós, será considerado um objeto que está no movimento uniforme, tá bom? Tá, mas não era esse o único movimento que essa bolinha fazia. Essa bolinha ia para frente, mas ao mesmo tempo ela subiu e depois ela desceu. Então vamos pegar de novo os desenhos, os centros das posições das minhas bolinhas, tá? E vamos analisar somente eles. Amplio de novo, coloco outra vez o eixo X e o eixo Y para a gente analisar. A gente já viu que no eixo X, que é o eixo horizontal, então eu estou vendo a posição da bolinha em relação ao chão, o quanto a bolinha vai para frente praticamente é constante. Mas e o quanto a bolinha sobe? Vamos pensar só no movimento de subida. Não vamos pensar no movimento de descida, vamos pensar só no movimento de subida da bolinha. A posição que a bolinha está no ar é a ponta de cada um desses segmentos aqui. Cada um deles me diz aonde a bolinha está no seu instante de tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou lá e vou marcar isso em relação ao eixo Y. E aí eu percebo o seguinte, aqui o negócio está diferente. Por quê? Olha quanto a bolinha subiu no primeiro instante. Mas olha só quanto a bolinha subiu no segundo instante. Subiu um pouquinho menos. No terceiro instante, ela sobe um pouquinho menos. No quarto instante, ela sobe um pouquinho menos. E no quinto instante, menos. E no outro, menos ainda. O que significa? Se a bolinha está andando uma distância cada vez menor no mesmo tempo, é sinal de que a velocidade da bolinha está diminuindo. Porque no mesmo tempo, ao invés de eu andar o mesmo tanto, eu estou andando menos. Portanto, a minha velocidade está caindo. De fato, se eu jogo um objeto para cima, os objetos têm a tendência de diminuir sua velocidade. Por quê? Porque os objetos são desacelerados. Por quem? Pela gravidade. Quando eu jogo algo para cima, a gravidade puxa esse objeto para baixo. Então, a gravidade desacelera a subida de corpos que foram atirados para cima. Portanto, tem uma aceleração aqui negativa, né? Porque o corpo está desacelerando, mas tem uma aceleração que é causada pela gravidade. Portanto, para cima, na subida e na descida, esse meu objeto não tem movimento uniforme. Esse meu objeto tem movimento uniforme. Portanto, o problema do lançamento oblíquo é um problema é como se fosse uma moeda que tem duas caras. Uma hora eu vou olhar para um movimento que é uniforme e outra hora eu vou olhar para o outro movimento que é variado, certo? O que significa? Aí tu vai lá e coloca no seu caderninho bonitinho, além de todos os outros desenhos, por favor, você anote tudo no seu caderno, porque mais cedo ou mais tarde a gente aí tá de volta na escola e teu caderno tem que estar em dia. Bota aí, a análise do lançamento oblíquo deverá ser feita considerando-se o movimento executado na vertical. Ó, que legal, na escola a luz eu não vira de cabeça para baixo. Pelo menos aqui vira. Considerando o movimento executado na vertical, no caso o eixo Y, e o movimento na horizontal, no caso o eixo X. Então aí eu tenho a trajetória de uma bolinha lançada, e essa bolinha lançada executa dois movimentos diferentes. Um movimento uniforme para frente e um movimento uniformemente variado para cima. E claro, depois para baixo também, né? Tá? O movimento no eixo Y determina a altura máxima atingida pelo corpo, por conta da atuação da gravidade.
Então, a gente vai dar nome para os bois. Primeiro nome que a gente tem que ter é esse aqui, ó. Altura máxima. O que é altura máxima? É esse ponto. É o ponto mais alto que o teu objeto chegou ao ser lançado obliquamente. As análises do movimento no eixo X irão determinar o alcance horizontal do lançamento. Chamaremos então de alcance. Cadê a palavrinha? Aqui, ó. Alcance, a distância que vai do ponto de lançamento até o ponto em que o objeto retorna ao chão. Isso aqui tudo é o alcance, tá? Esse é o nome, ok? Se você tiver dificuldade para anotar no teu caderno as coisas que vão passando, é óbvio, gente, isso aí é um vídeo. Basta você meter o dedo na tela, apertar o pause aí, copia no seu caderno, depois é só dar o play de novo, que eu sigo na explicação. Muito mais fácil do que na sala de aula que você tenha que pedir para eu dar um tempo, né? Aqui agora você pode dar um tempo, voltar para trás, voltar para frente, quantas vezes você quiser. Então, o que eu quero que você entenda deste pedaço de aula que é este vídeo que eu estou disponibilizando agora? Não tem fórmula, não tocamos no assunto fórmula, não fizemos nenhum exemplo. Tudo que eu quero que você faça é que ao término deste vídeo aqui, você entenda que a trajetória de um objeto jogado obliquamente, um lançamento oblíquo, esse objeto ele mantém uma velocidade constante, né, na direção horizontal. Cada uma dessas setas aqui representa a velocidade de um corpo que foi lançado em algum momento ao longo da trajetória, né? Esse corpinho está aqui, uma hora esse corpinho está aqui, outra hora esse corpinho está aqui. Para frente, a velocidade sempre foi a mesma. Agora, para cima e para baixo, não. Uma hora o meu objeto sai com muita velocidade para cima, sai com uma grande velocidade, vai passando o tempo, a velocidade vai encolhendo, aí o meu objeto para de subir. A velocidade dele, portanto, é zero. Ele nem está mais subindo, mas também não começou a descer, portanto a velocidade dele é zero. De repente ele começa a descer cada vez mais rápido até voltar para a posição em que ele se encontrava do lançamento com a mesma velocidade em que ele foi lançado. Portanto, aqui nesse exemplo, ele teve um movimento uniformemente variado. Então, são essas as duas análises que a gente precisa aprender a fazer para tudo que for jogado ou atirado no caso do movimento do lançamento oblíquo. Ok? Próximo vídeo tem mais explicações.